São as emendas parlamentares que Flávio Dino suspendeu os pagamentos. Ponto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, determinou a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares conhecidas como emendas de comissão RP8. A decisão foi motivada por indícios de falta de transparência e possíveis irregularidades na destinação desses recursos. Ponto. As emendas de comissão são verbas do Orçamento Federal destinadas a projetos indicados por comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado. No entanto, houve suspeitas de que essas emendas estavam sendo direcionadas sem a devida aprovação das comissões, por meio de ofícios assinados por líderes partidários, o que contraria as normas estabelecidas. Ponto. Além da suspensão, o ministro Dino estabeleceu que: ponto. A Câmara dos Deputados deve, em até 5 dias, publicar as atas das reuniões das comissões que aprovaram as emendas, garantindo transparência no processo. Ponto. O Ministério da Saúde deve bloquear contas bancárias que recebem recursos de transferências fundo a fundo e notificar os gestores em até 48 horas, além de exigir a abertura de contas específicas para cada emenda na área da saúde. Ponto. A Advocacia Geral da União, AGU, deve informar os montantes empenhados e pagos, por modalidade de emenda e por órgão, no período de agosto a dezembro de 2024, identificando os responsáveis jurídicos por esses pagamentos. Ponto. A Polícia Federal deve instaurar inquérito para apurar possíveis irregularidades, incluindo a oitiva de parlamentares envolvidos. Ponto. Ponto. Essa medida visa assegurar que a destinação das emendas parlamentares ocorra de forma transparente e em conformidade com as normas legais, evitando práticas que possam comprometer a integridade do processo legislativo e orçamentário. Ponto. Para mais detalhes, você pode assistir a reportagem abaixo. De onde vem a grana dessas verbas de orçamento? Quem inventou isso? O dinheiro dessas verbas de orçamento vem dos recursos arrecadados pela União por meio de impostos, contribuições e outras receitas públicas. Emendas parlamentares são uma forma de os deputados e senadores direcionarem parte do orçamento federal para projetos ou ações em suas bases eleitorais, como obras de infraestrutura, saúde, educação e assistência social. Ponto. Quem inventou isso? Ponto. As emendas parlamentares não foram inventadas por um governo ou pessoa específica. Elas foram criadas no Brasil como um mecanismo do orçamento público com base no artigo 166 da Constituição Federal de 1988, que permite ao Congresso Nacional propor alterações no projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Elas existem para garantir que o Parlamento tenha participação ativa na definição das prioridades de investimento público. Ponto. Tipos de emendas. Ponto. Individuais, RP6. Propostas por deputados ou senadores e obrigatoriamente destinadas a ações de saúde, conforme a regra da emenda impositiva. Ponto. De bancada, RP7, apresentadas por bancadas estaduais para projetos coletivos. Ponto. De comissão, RP8, ligadas às comissões temáticas da Câmara e Senado, mas recentemente questionadas por falta de transparência. Ponto. De relator, RP9, conhecidas como orçamento secreto, são alocadas pelo relator geral do orçamento, um modelo controverso. Ponto. Ponto. Esses mecanismos foram criados como ferramentas democráticas, mas muitas vezes se tornaram alvo de críticas devido à falta de transparência, ao uso político e a escândalos de corrupção. O que são esses projetos e que ações são essas? O que são esses projetos e que ações são essas? Os projetos e ações financiados pelas emendas parlamentares geralmente se referem a investimentos ou serviços de interesse público que os parlamentares consideram prioritários para suas bases eleitorais. Esses recursos são usados para atender demandas locais em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e cultura. Ponto. Exemplos de projetos e ações. Ponto. 1. Saúde. Ponto. Compra de ambulâncias, equipamentos hospitalares e medicamentos. Ponto. Construção ou reforma de postos de saúde e hospitais. Ponto. Pagamento de despesas para manter programas de saúde pública, como campanhas de vacinação. Ponto. 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 2. Educação. Ponto.
Construção ou reforma de escolas e creches. Ponto. Aquisição de materiais escolares e equipamentos, como computadores. Ponto. Financiamento de programas de educação profissionalizante. Ponto. 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 3. Infraestrutura. Ponto. Pavimentação de ruas, construção de pontes e melhoria de estradas vicinais. Ponto. Construção de redes de saneamento básico e abastecimento de água. Ponto. Obras de iluminação pública. Ponto. 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 4. Assistência social. Ponto. Programas de combate à fome e distribuição de cestas básicas. Ponto. Construção de centros comunitários ou de convivência. Ponto. Apoio a ações para populações em situação de vulnerabilidade. Ponto. 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 5. Segurança pública. Ponto. Compra de viaturas e equipamentos para a polícia ou bombeiros. Ponto. Reforma de delegacias. Ponto. Apoio a projetos de monitoramento urbano, como câmeras de segurança. Ponto. 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 6. Cultura e esporte. Ponto. Financiamento de eventos culturais ou esportivos. Ponto. Construção ou reforma de quadras esportivas e centros culturais. Ponto. Aquisição de materiais para incentivar práticas esportivas. Ponto. 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 Esses projetos são importantes para atender necessidades locais, mas o problema surge quando a escolha dos beneficiados ou a execução dos recursos não é transparente ou eficiente, levando a possíveis desvios ou uso político eleitoral.